Olá, família! Graça e paz abençoados, sejam todos bem-vindos. Como estão vocês? Melhor noite a todos vocês, família da fé, povo amado de Deus. Bom, hoje é ao vivo, graça eterna para todos vocês e vamos crescer na graça e no conhecimento um pouquinho mais do Criador, tá bom? Serei breve hoje. Bom, às vezes eu falo isso e extrapolo, né? Mas hoje eu serei breve sim. Eu quero fazer um comentário sobre este tema. Perfeitos e completos mediante o feito da cruz. Isso aí. Perfeitos e completos mediante o efeito da cruz. Se nós estamos vivendo a plenitude da graça, se nós estamos vivendo o reino eterno, se nós estamos vivendo os benefícios pós-cruz, pós-juízo, se nós estamos vivendo todo esse contexto de povo de Deus, de reinar em vida e em perfeita vitória, isso tudo só é possível por causa do efeito da cruz. Eu fico triste por ver algumas pessoas que têm anulado o efeito da cruz. Muitas pessoas, até pessoas que ministravam o Evangelho da Graça, hoje têm tomado uma outra direção, têm tomado um outro sentido, outro rumo. E aí chamam a graça de Deus de maldita, que a graça foi manifesta para aquele povo que viveu no antigo pacto, que nós não temos nada a ver com a graça. Bom, se você não tem nada a ver com a graça, você não tem nada a ver com Deus. Se você não tem nada a ver com a graça, se você não tem nada a ver com o efeito da cruz, você não tem nada a ver com o reino, não tem nada a ver com pátria eterna, não tem nada a ver com plenitude, porque isso tudo só é possível por causa do efeito da cruz. Ou haveria perfeição se não houvesse a cruz? Independente para quem foi direcionado a obra redentora, no sentido do derramamento de sangue. Haveria estarmos no reino de Deus se não houvesse o feito da cruz? Não haveria. Entendeu, abençoados? Qual o entendimento que esses abençoados têm tido quando eles dizem assim: nós não estamos no Filho? Claro que não, nós não estamos na manifestação do Filho do Homem. Nós não estamos vivendo o Cristo? Claro que não, o Cristo teve a sua manifestação terrena. Nós estamos vivendo os feitos do Cristo ressuscitado, que é Deus sobre tudo e sobre todos. Nós estamos vivendo aquilo que temos recebido por revelação, que a manifestação do Filho foi até o ano 70. Ele entrega o reino ao Pai, para que Deus, de fato, seja tudo em todos. Então, para vivermos isso, para afirmarmos isso, para falarmos disso, é necessário entendermos o efeito da cruz sobre isso. Nós não desprezamos o feito e o efeito da cruz. Jamais. Tá, abençoado? Existe até uma ideologia de alguns abençoados que dizem que é tipo assim, desprezam o sofrimento de Jesus de Nazaré, a obra que ele teve quando esteve em terra. Querido, nós não podemos fazer isso de forma alguma. De forma alguma. Vamos que vamos. De forma alguma nós podemos dizer que o feito de Cristo na cruz, o de Jesus de Nazaré, não surtiu nenhum efeito positivo para as nossas vidas. Claro que sim. Nós desfrutamos de um resultado perfeito de algo que de fato começou a ser desenvolvido no Calvário e teve a sua plenitude pós-juízo, e é nisso que nós estamos hoje, ou é nesse contexto que vivemos hoje, tá bom? Então vamos lá nos textos propriamente dito. Perfeitos e completos mediante o efeito da cruz, este é o tema. Olha lá,
Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 19 em diante, diz assim: porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então foi do agrado do Pai que em Cristo, na pessoa do Cristo, habitasse toda a plenitude, né? Ou toda a divindade, né? Porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Então observe que todas as coisas foram reconciliadas mediante o efeito da cruz. O feito e o resultado. O feito e o efeito da cruz. Versículo 20, eu vou ler novamente. E que, havendo por ele feito a paz, você está em paz com Deus? Então foi por meio dele. Você está reinando em vida em perfeita vitória? Foi por meio dele, do feito e efeito da cruz. Você está vivendo a plenitude eterna? Foi por meio dele. Você está vivendo o reino de Deus? Foi por meio dele. Para aqueles que dizem que a graça acabou, que nós estamos na pátria eterna, você está vivendo a pátria eterna, a revelação do eterno em você? Foi por meio dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele foi a imagem exata do Deus invisível. Ele revelou o Pai para a humanidade. Amém, abençoados? E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da cruz, da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, os judeus que estavam separados de Deus mediante a transgressão da lei, bem como também as que estão no céu. Ou seja, o feito e o efeito da obra de Cristo não apenas reconciliou as coisas concernentes à terra, mas também reconciliou as coisas concernentes aos céus. Entendeu, abençoado? Olha que palavra, que revelação profunda. O feito e o efeito daquilo que Cristo realizou não apenas reconciliou os judeus que estavam separados de Deus mediante ou por causa da transgressão da lei, mas também aproximou aqueles que não eram judeus ou que eram gentios, mas também reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, bem como as que estão também nos céus. Então o feito e o efeito da cruz reconciliou todas as coisas. Então quando alguém despreza a cruz, despreza o feito de Cristo, despreza o efeito, o resultado daquilo que vivemos hoje, ele simplesmente não entendeu nada de obra de Deus e de obra redentora na pessoa do Cristo. Versículo 21. A vós também, que outrora eres estranho, falando daqueles agora que não eram judeus, né? A vós também, versículo 21. A vós também, que outrora eram estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras más. 22. Agora, contudo, vos reconciliou pelo corpo da sua carne, pela morte, a fim de que perante ele vos apresentar santos, sem defeitos e irrepreensíveis. Viu aí? Perfeitos. Perfeitos. Totalmente completos, mediante o efeito da cruz. Então tudo isso só foi possível por causa do feito que ele realizou no Calvário. Ah, mas ali ele fez para os judeus e BBB, mas o efeito chegou nas nossas vidas, abençoado. Olha lá, 22, Colossenses 1, 22. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de que perante ele vos apresenteis santos, sem defeito e irrepreensíveis. 23. Se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, e não vos deixando apartar da esperança. Esperança do Evangelho estava falando daquilo que eles esperavam, obviamente, que não é o nosso caso. Que ouvistes, e foi pregada a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, fui feito ministro, constituído ministro. Então,
a esperança, as promessas que iriam se cumprir foi mediante aquilo que o mensageiro Paulo levou. Paulo disse: eu levei o evangelho, preguei a toda criatura que está debaixo da terra, dos céus, né? Ou seja, eu cumpri o meu ministério, combati o bom combate, combati um bom combate, acabei minha carreira e guardei a fé. Então, o feito, né, o id de Paulo, Paulo cumpriu cabalmente, perfeitamente, e aqueles irmãos que ouviram Paulo dentro daquele primeiro século, eles estavam esperando ali as promessas, né, a ressurreição dos corpos, a glorificação dos mesmos, tá? Que não é no nosso contexto atual. Olha lá, também Efésios capítulo 2, versículo 13 em diante. Olha lá. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, pelo sangue de Cristo chegastes perto. Olha o efeito da cruz. 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Desfez o quê? A inimizade. E o que era inimizade? 15. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, e assim fazendo a paz. 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela, pela cruz, matado a inimizade. Versículo 17. E vindo ele, evangelizou paz a vós que estavas longe e também os que estavam perto. 18. Efésios 2:18. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então observe que o acesso ao Pai foi por causa dele. Como é que as pessoas dizem assim, alguns arrogantes, né, para não chamar de ignorante. Não, porque eu não tenho nada a ver com Jesus, eu não tenho nada a ver com Cristo, porque Cristo foi enviado lá para os judeus, porque ele veio trazer graça para os judeus que estavam precisando de graça, eu não preciso nada de graça, e porque eu já estou no Pai, porque o Filho já entregou o reino ao Pai para que Deus fosse tudo em todos. Claro que sim, abençoado. Nós sempre falamos isso. Mas observe bem o que eu vou ler no versículo 18. Porque por ele, o feito e o efeito nele. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai. O Filho entrega o reino ao Pai, para que o Pai, Deus, o Eterno, seja tudo em todos. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. E agora, irmão? E agora, João? E agora, José? Vocês que gostam de anular a graça de Deus em Cristo. Aqueles que dizem que a graça não teve nenhum tipo de efeito benéfico para nós, que não somos judeus. Aqueles que dizem que não existe mais graça, que Cristo não existe porque Cristo e bababá, essas conversas tolas. Querido, Cristo era o próprio Deus manifestado entre os homens. E por meio dele, ambos os povos adquiriram acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. E o Senhor é o Espírito. Então, se nós temos comunhão com o Pai, com o Criador, com o Eterno, foi porque ele começou uma obra perfeita, cumprindo o propósito, e o efeito dos seus feitos nos alcançou, nos atingiu, a ponto de nos tornarmos perfeitos e completos nele por causa da obra perfeita da cruz. Quem está entendendo? Amém? Tem alguém aí comigo ou eu estou só? Nesse entendimento. Olha lá, viu? Entenderam, abençoados? O acesso ao Pai, ao Eterno, só é possível por causa dele. Então nós estamos já com acesso ao Pai. Mas eu não posso anular o efeito disto, ou o feito disto. Porque para estarmos vivendo nesse contexto,
precisamos entender e receber que isso só é possível, só foi possível por causa dele lá no passado, tá bom? 18 novamente, Efésios 2:18, para que fique bem fixado na tua memória. Porque por ele, por Jesus Cristo, né, pelo Yeshua, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Versículo 19. Assim, pois, não sois mais estranhos, né? Nem forasteiros. Antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Por que é que nós somos membros da família de Deus? Por que nós somos concidadãos dos santos? Por causa do feito e do efeito da cruz. Amém? Tem mais um texto aqui. Efésios capítulo 1, versículo 8 ao 10. Olha lá, diz assim: que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que nele mesmo propôs, ou propusera. Versículo 10, Efésios 1:10. Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer congregar, convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então observe, abençoado, que todas as coisas congregaram, todas as coisas convergiram, todas as coisas voltaram, se reconciliaram, todas as coisas se encontraram no eterno, em Deus, no Criador, por causa do feito de Cristo. É isso que diz Colossenses no capítulo 2, no versículo 10, e estais perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e toda a potestade. Então essa perfeição, abençoados, que nós vivemos e entendemos que estamos, é por causa do feito de Cristo. O feito de Cristo nos aperfeiçoou. O feito de Cristo nos tornou totalmente completos no Criador. Então, nós não podemos, de hipótese alguma, anular aquilo que Cristo fez, aquilo que foi feito na cruz. Amém? Quem recebe esta palavra? Quem recebe que está completo, perfeito, vivendo a plenitude, sem condenação. Interessante, abençoados, um rapaz fez um comentário aí, deixa eu tomar uma água aqui. Fez um comentário, acho que foi no vídeo que o irmão Giovanni fez, numa mensagem que o nosso irmão Giovanni gravou, sobre o tema cristãos prudentes ou evangélicos insensatos. E aí ele fez um comentário, dando uma risada. Eu pensei que nós estávamos no Pai, mas vocês ainda são cristãos, né? Vocês estão em Cristo. E aí ele me perguntou, explique isso, irmão Elcio. Eu falei, querido, quando você lê as Escrituras, quando você lê a Bíblia, quando você lê as cartas paulinas, você está lendo, vendo aquilo que estava acontecendo naquele período. Um povo que saiu de debaixo da lei, que recebeu a graça. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Um povo que saiu do poder das trevas e foi transportado para o reino do seu amor. Não é isso? Então, quando você está lendo a Bíblia, o Evangelho, as cartas paulinas, você está mergulhado dentro de um contexto que para nós hoje se tornou um contexto histórico, porque já é passado. E ali, dentro desse contexto que para nós hoje se tornou histórico, nós vamos adquirindo, recebendo um entendimento que vai promovendo o crescimento na nossa mente.
de que de fato você não está naquele contexto do Cristo ressuscitado, esperando Jesus voltar. Você não está naquele contexto do Cristo ressuscitado, esperando a ressurreição dos mortos. Não! E eu explicava para o abençoado que todas as vezes que nós vamos ler um texto bíblico, que nós vamos explicar, nós vamos ler como está escrito. Agora sim, nós vamos trazer um entendimento daquilo que é uma realidade hoje em nossas vidas. Tá bom, abençoados? Eu vou dar um exemplo. Quando você abre aí a Bíblia, em Romanos capítulo 8, versículo 1, o que é que está escrito lá? Você vai pegar e vai ler. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é isso que está escrito? Logo você recebe que não há condenação para a tua vida. Isso não significa que você tem que dizer exatamente está em Cristo Jesus, como Paulo entendia e passava aquela mensagem no primeiro século. Porque quando nós lemos, eu vou ler. Olha, abençoado, lê aí, por favor, Romanos capítulo 8, versículo 1. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Certo? Certo. Amém. Eu recebo. Não há condenação. Porque havia condenação para quem estava na lei de Moisés. Mas uma vez que eles deixaram a lei, porque a lei se cumpriu em Cristo, e eles receberam a Cristo, então não havia mais condenação para aquele povo. Então, irmão Elcio, você não pode se incluir no texto porque você não está em Cristo Jesus. Querido, eu não estou em Cristo Jesus na manifestação do Filho do Homem. Mas eu estou no efeito pós o feito de Cristo Jesus. Quem está entendendo aí? Se eu estou no Pai, se eu estou vivendo a plenitude da graça, se o Filho entregou o reino ao Pai para que Deus seja tudo em todos, então eu posso ler aquele texto como está escrito. Não há condenação na minha vida, não há condenação na tua vida, porque você está em Cristo Jesus. Isso não significa que você está vivendo Cristo Jesus como aqueles irmãos estavam vivendo. Mas isso significa que houve um efeito positivo na obra de Cristo Jesus, que ao realizar e completar sua missão, ele pega o reino, entrega ao Pai, e este reino é um só, porque não existe dois reinos. Este reino não está dividido, é o mesmo reino que o Filho entrega ao Pai. E Hebreus capítulo 12, versículo 28, diz: tendo recebido um reino inabalável, um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça de Deus, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor. Então, aquele reino que foi entregue aos hebreus dentro do contexto da carta aos hebreus, é o mesmo reino que dentro desta plenitude também nos foi entregue mediante este conhecimento. Amém, abençoados? É o reino do Pai, é o reino eterno, porque não tem outro reino. Se não tem outro reino, não existe um resultado positivo a não ser baseado no feito de Cristo. Então, quando nós dizemos assim, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, não está errado. Tá, abençoado? Mas é aqueles abençoados que gostam de procurar, eu chamo isso de procurar carrapato, piolho em cabeça de carrapato. Eles gostam de procurar picuinha, porque aqui Paulo estava falando, BBB, e nós não estamos em Cristo, nós estamos no Pai. Sim, abençoado, mas Cristo é o Pai. A diferença é que ele não está mais na manifestação de Filho do Homem, só isso. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Houve-se um momento, um tempo, que era difícil. Não, ainda é, né? Ainda é. É muito difícil, eu conversava hoje com o irmão, é muito difícil pregar graça para o sistema religioso. Mas nós estamos vivendo aí um período agora, e isso vai piorar. Que vai ser difícil pregar o evangelho na sua simplicidade para esses doutores que saíram do fundamento que é Cristo, e não se pode colocar um outro fundamento. Então estabelecendo agora sofisma, criando picuinha em tudo. Não, porque você leu que Paulo disse que o escrito de dívida se rasgou. Então, mas você tem que entender que o escrito de dívida se rasgou, foi sobre os hebreus. Sim, abençoados. Colossenses 2,14. O escrito de dívida que havia sobre nós, ele rasgou
no madeiro, ele cravou no madeiro, que era contrário a nós. Claro, era contrário a quem? Era contrário a nós, por causa da leitura que nós vamos fazer dentro do texto. Era contrário aos judeus. O escrito de dívida era a lei. Cristo rasgou, que era contra nós. Mas também não era contra nós? Sim. Por que era contra nós que não somos judeus? Porque na época que existia, que vigorava ainda o escrito de dívida, na época que vigorava a lei de Moisés, o escrito de dívida que era contra os judeus, os gentios, que não eram judeus, estavam separados de Deus. Então também era contra nós. As ordenanças, a aliança era contra nós. Entendeu, abençoado? Agora, por favor, tá difícil entender isso? Eu estou complicando alguma coisa aqui? Não. É só você entender o efeito da coisa. O escrito de dívida que era contra nós, que era contra os judeus. Sim, Cristo rasgou na cruz. Então, quando você, meu irmão Samuel, minha irmã Joana, meu irmão Geraldo, meus irmãos Simone, quando eu digo assim, olha, o escrito de dívida que era contra mim foi rasgado, não vale mais. Não está errado também. Eu não posso me incluir dentro do contexto que eu estava debaixo da lei, porque a lei não foi para mim. Mas eu entendo, eu subentendo, né, que havia algo que era contra mim justamente por causa da aliança dos judeus. Então, quando Jesus desfez na cruz aquele escrito de dívida que era contra os judeus, naturalmente ele abriu o caminho, né, para que nós que não éramos judeus tivéssemos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Amém, abençoado? Então, o acesso que nós temos ao Pai pelo mesmo Espírito foi justamente porque ele desfez um escrito de dívida, porque ele desfez um ministério de condenação, porque ele se tornou maldito no Calvário, porque ele substituiu o seu povo judeu. Amém? Então, isso tudo redundou, isso tudo trouxe para nós uma perfeição, trouxe para nós um estado de plenos, de completos no Criador. Mas tudo isto só foi possível por causa do feito e o efeito da obra da cruz. Amém, meus irmãos? Então ficamos por aqui com esse entendimento. Eu espero que esses irmãos que às vezes entram aí no canal Em Graça para questionar esses pontos, possam ativar, sabe, a mente do Criador e procurar entender aquilo que nós estamos falando. Tá, abençoado? Não estou dizendo para você dizer, ah, não, o irmão Elcio tá falando certinho, tá tudo certo, o irmão Geraldo, o irmão fulano, Beltrano. Não, abençoado, analise como nós estamos falando. Porque todas as vezes, porque assim, nós pregamos o que aqui? A graça, não é isso? Mas nós usamos o que como fonte? Não é a Bíblia? Sim. Então, todas as vezes que a gente for explicar algum assunto bíblico, porque esse é o intuito do nosso trabalho, nós vamos sempre ler versículos bíblicos. E os versículos bíblicos nós vamos entender, e o povo que já nos acompanha, que tem paciência para analisar o que estamos falando, vai compreender perfeitamente quando o irmão Elcio e outros irmãos aqui estão falando. Abençoados, ele pagou um alto preço por nós, tá? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23, quando Paulo disse: por bom preço fostes comprados, não vos façais escravo de homens. Então, ele pagou um bom preço por nós, tá bom? Tá, quando nós vamos entrar dentro da revelação contextual, nós vamos explicar que o bom preço que ele pagou por nós, Apocalipse capítulo 1, versículo 5, ele nos lavou com seu sangue. É claro que nós vamos explicar que ali está falando dos judeus.
Todavia, entretanto, esse mesmo bom preço que ele pagou pelos judeus, nós não estamos pecando quando dizemos por nós, porque a obra que o Cristo fez para remir os judeus, para santificar os judeus, para limpar os judeus, para lavar os judeus, redundou, trouxe para nós uma perfeição plena. Então, quando nós lemos, ele pagou um preço por nós. Esse preço diretamente nos judeus e indiretamente nos alcançou. Amém, abençoados? Ele morreu por nós, porque parece que agora é pecado. Se você engraça de ser assim, ele morreu por nós, pode apostar que vai aparecer alguém aí, algum inteligente aí dizendo: tô falando que é legalismo, que Jesus não morreu por nós. Tá bom, abençoado. Ele veio para os seus. Tá? Jesus enviou para os discípulos para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas isso foi dentro de um contexto de uma comissão dos apóstolos. Mas o feito da cruz resultou em uma perfeição, ou trouxe um resultado que nos alcançou, abençoado. Tá? Então, todas as vezes que nós dissermos assim: o feito de Cristo me alcançou, ele morreu por nós, ele me salvou, né? Salvou a minha mente do engano. Isso não está errado. Tá, abençoado? Desde quando nós entendemos propósito do derramamento de sangue, propósito da plenitude da graça, propósito das promessas, da esperança, né? Propósito da parousia, esperando Cristo, esperando... Entendeu, abençoado? Simplesmente assim. Então, há algum tipo de malabarismo aqui? Não, porque, meu irmão, você tá forçando o texto. Pô, abençoado, por favor. O Evangelho da Graça se tornou tão simples. E Paulo disse que é simples, né, abençoado? É tão simples ministrar o Evangelho da Graça, porque quando você vai ouvindo, você vai compreendendo as coisas, os fatos, tá? Você não vai nos crucificar quando eu, o irmão Elson, qualquer outro mensageiro aí do Evangelho, dissermos assim: estamos... sem condenação em Cristo. Não, porque em Cristo, mas nós estamos em Deus. Tá, abençoado, em Deus também não há condenação. Ou seja, na plenitude da graça não há mesmo condenação. Tá? Quando nós dizemos assim, ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós. Não, é porque nós não tínhamos escrito de dívida, então você está se igualando aos judeus. Tá, abençoado, não tinha escrito de dívida no que tange a lei de Moisés, porque nós não recebemos a lei. Mas havia uma barreira de inimizade, que era as indulgências da lei, que era as ordenanças da lei, que de alguma forma nos separava de Deus. E aí? Viu? Então, resumindo, nós não desprezamos o feito e principalmente o efeito da cruz de Cristo. Tá bom, então? Ficamos por aqui. Graça e paz, graça eterna, e até o nosso próximo encontro, permitindo Papai do Céu.